Você que está buscando crescer numa carreira internacional, você que já está nos Estados Unidos ou sonha em trabalhar e se desenvolver no exterior, esse podcast é para você. Eu sou o Samuelson Drummond e esse é o podcast do Tio Sam. Este podcast é conduzido por profissionais da área financeira e tem caráter exclusivamente informativo e educacional. Invista sempre com responsabilidade e sempre com orientação especializada. Porque você não é só uma brasileira que teve muito sucesso numa carreira global. Você é uma brasileira mulher que se destacou e que venceu qualquer tipo de barreira, né? Que, como você mesmo muito bem disse, às vezes está sentado numa mesa repleta de homens e precisa se posicionar, né? Aprender a colocar limites, né? Com graça, mas também com firmeza, né? É lindo demais ver as diversas culturas e o mais lindo é saber como é que a gente influencia para fazer a coisa acontecer, né? E como é que a gente vai desenvolvendo essas habilidades e, afinal, entregar o resultado que é necessário, né? Eu vi um garoto bem novinho, assim, com uma caixa de sapato, ele nem precisava engraxar, mas eu falei, acho que esse menino aqui tá precisando de um troquinho, né? Então, chamei ele e ele começou a engraxar meu sapato e a gente começou a conversar. E ele falou, né, que vinha de uma família só com a mãe, vários irmãos, que ele queria muito saber de finanças. Eu falei para ele que era um financial advisor, um consultor financeiro aqui nos Estados Unidos, e ele começou a se interessar sobre o assunto de finanças. E eu não tinha muito tempo, eu falei, olha, vou te dar um conselho aqui, que se você seguir só isso aqui, você vai aprender barbaridade de finanças. Vá pro livro de Provérbios. Nada que eu aprendi é para mim, porque se ficar em mim, não valeu de nada. Sêneca, um filósofo, né, dizia isso. A sorte é quando o preparo se encontra com a oportunidade. Sim, a oportunidade, trens vão passar. Você está pronto para subir? O podcast do Tio Sam é patrocinado pela Drummond Wealth Management, um multifamily office especializado na gestão de recursos do mercado financeiro norte-americano e também no planejamento financeiro, sucessório e tributário nos Estados Unidos. Olá, nós estamos hoje aqui com a Juliana Silva, uma Global Business Leader na Schindler. Juliana, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar com a gente hoje. Juliana está falando da Suíça e eu aqui nos Estados Unidos. Eu vou deixar você se apresentar com mais propriedade, Juliana. Obrigada, Sam. Obrigada pela oportunidade. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com você. Sim, estou na Suíça, mas sou brasileira, né, assim, de raízes lá em Recife, no Pernambuco, mas graças a Schindler entrei numa carreira internacional já, acho que em 2012, na verdade, que quase 10 anos nos Estados Unidos e há 3 anos eu estou aqui na Suíça. E hoje estou dentro de pesquisa e desenvolvimento, apesar de ter a maioria da minha carreira em desenvolvimento de produto. Né, mas eu falo que Deus ele foi cuidando da minha carreira e hoje eu tô aqui, assim, me sinto muito privilegiada, muito honrada. Tenho um time de 60 pessoas em diversos pontos do mundo e uma responsabilidade que eu digo grande, porque o que eu faço hoje é garantir que o sistema que a gente pode vender os elevadores esteja atualizado, esteja rodando. Né? Então é uma mistura de estratégia de produto com a vida do dia a dia. E assim, sou muito grata a Deus também por ter nessa jornada a mão dele me cuidando. Que história bacana, Juliana. Tenho certeza que vai inspirar muita gente que hoje já está no exterior ou quer ir para o exterior e ter uma carreira de sucesso. Conta pra gente um pouquinho o que faz a Schindler. A gente conhece, obviamente, os elevadores, mais outros produtos ou outros serviços, né? E também um pouquinho do seu time. Sim. A Schindler é uma empresa que vende elevadores, escadas e esteiras rolantes, né? E eu brinco que até você conhecer alguém que trabalha com elevadores, o elevador é aquela caixa que você aperta um botão, você entra, te leva ali. E se a gente estiver fazendo um bom trabalho, você nem percebe que existe um elevador no teu prédio, né? Esse é, na verdade, o conceito de negócio. Porque, então a gente vende elevadores para construção civil, né, que é muito bacana, porque a gente está sempre falando com os arquitetos que estão projetando as coisas daqui a 5, 10 anos, né, e ver o crescimento e o movimentar de pessoas, essa é a beleza do negócio.
mas também em transporte público, né? Quem não anda numa escada rolante aí quando não está pegando o metrô, por exemplo. Então, a Schindler é uma das líderes globais, são 4 líderes globais no mundo. Eu entrei na Schindler no Brasil, né? A Schindler comprou no Brasil uma empresa chamada Atlas, que ainda é uma marca bastante forte, né? A gente no Brasil se posiciona como Atlas Schindler, mas a Schindler é uma empresa suíça que fez 150 anos o ano passado. Uau. E hoje a cidade onde eu moro, na verdade, é bem pertinho da onde tudo começou, com o Mr. Schindler. Olha só. Então eu me sinto assim muito honrada mesmo de estar numa empresa que tem esse cunho familiar, né? E ainda existe um Mr. Schindler no Board of Directors, então é uma história muito bonita. Então, em termos de produtos, a gente vende elevadores para construção civil, mas a gente também moderniza, né, um outro segmento de negócios, onde a gente ajusta os elevadores que estão no nosso portfólio, na nossa carteira, os elevadores que estão em serviço, e essa é uma linha de modernização. Então, aquele elevador do teu prédio de 30, 40 anos, está na hora de modernizar, né? E aí onde a gente, na verdade, se destaca muito é realmente também no serviço, que é a manutenção do elevador no dia a dia, né? Então é isso. Essa é a Schindler, um negócio muito interessante, porque os clientes não são clientes que você... É o que a gente fala de consumo, né? É um cliente que você vende para o arquiteto, para um consultor, para um construtor, mas na verdade você tem um relacionamento com o síndico do prédio, o gerente do prédio, né? E fica ali na tua carteira por 20, 30 anos. Então é um negócio muito interessante. Eu entrei na Schindler no desenvolvimento de produto, então foi isso. No Brasil, e de produto saí para operação no final da minha carreira nos Estados Unidos, até que aqui o nosso CTO, o Chief Technology Officer, me chamou para ajudar num processo aqui na Suíça, né, global. Então, enfim, essa é a Schindler e o que eu faço hoje também muito interessante, bastante desafiador, eu diria, eu aprendo todo dia, mas muito global mesmo. Então eu falo que eu acordo com o pessoal do meu time lá na China já indo almoçar, e o pessoal da Índia também, e eu vou dormir com os americanos indo almoçar. Né? Então é uma coisa, é um dia a dia longo, mas assim também eu que gosto muito de pessoas, que gosto de aprender sobre culturas, é bastante interessante. É o desafio você cuidar de uma equipe global com posições em países diferentes, né, Juliana? Como é que é a gestão desse time zone, aí, desse fuso horário, em termos de organização das reuniões, enfim? É realmente um desafio, né? Porque se eu preciso estar com o pessoal do Brasil, eu só posso estar falando à tarde. E ao mesmo tempo não pode ser muito no final do dia, porque aí o chinês já não está mais no escritório, né? Então a gente tem que estar sempre balanceando mesmo quais são as vozes importantes para aquela mesa que você vai montar. Uhum. E de novo, né, eu falo que times e tudo que a gente faz está ali por trás das pessoas, né? Então você ter o pessoal comprometido, engajado, e eu tenho gente que entra em reunião 5, 6 da manhã. Não sou, como é que eu vou dizer, proud por isso, né, de pedir para alguém estar numa reunião às 5, 6 da manhã, mas acontece. Assim como eu, sexta-feira passada, às 7 da noite, estou entrando numa reunião com os Estados Unidos. E para eles é a hora do almoço. Então, nós estamos aqui em 3 fusos horários. O pessoal do podcast está no Brasil. Eu estou aqui em Houston 2 horas atrás e você está na minha frente 7 horas. Já foi, de certa forma, desafiador encontrar um horário para nós 3. Eu fico imaginando quando você tem que coordenar uma reunião com China, Brasil, Estados Unidos, né? Como é que funciona isso? Esse caso aí de... Alguém vai ter que entrar às 5 horas da manhã, imagino, né? Ou a gente, né, de alguma forma dá um jeito de depois continuar a reunião para aquele assunto crítico específico para a China em outro momento, ou para o Brasil, enfim. E assim a gente vai. Mas, graças a Deus, a maioria do meu time realmente senta na Europa.
Então eu tenho um pedaço, né, um pessoal em Berlim, um pessoal na Espanha, um pessoal aqui na Suíça. E aí o que a gente faz é dividir. Então eu faço Europa com Ásia, China e Índia. E aí eu faço Américas, Estados Unidos e Brasil no outro fuso horário. E quando realmente, por exemplo, eu faço uma reunião anual com a minha liderança. Então a gente, né, faz uma retrospectiva, se reúne em Berlim uma vez por ano. E então é uma vez por ano que eu consigo colocar todo mundo junto e sair para jantar, né? Porque não consigo trazer o time todo, mas a gente vai fazendo algumas coisas. E aí desenvolvimento de times, por exemplo, olha, hoje esse ano a gente vai focar em Berlim e vai focar na Espanha. E aí eu ou a minha liderança tá junto com os times nessas localidades, né? O ano passado a gente focou nos Estados Unidos. Então assim a gente vai desenvolvendo pessoas, se aproximando das pessoas e o dia a dia de trabalho, mas tendo que pensar que não tá todo mundo no mesmo fuso, na mesma geografia. Interessante, uma vez por ano reúne todo mundo, mas aí já é pessoalmente e no dia a dia você divide em dois, né? Américas, vamos dizer, e Europa, Ásia, é isso? É isso aí, é isso aí. Legal. É muito bacana, Juliana, ver uma brasileira de sucesso numa posição global na Suíça, uma multinacional, coordenando equipes em vários lugares do mundo. E como é que foi o início? Como é que você começou a sua carreira? Você já tinha em mente de ter uma carreira internacional ou não? Foi algo intencional ou foi uma oportunidade que surgiu para você? Olha, no comecinho da carreira não, né? Então eu comecei em consultoria, trabalhei na Accenture um tempo, depois entrei na Ford, depois fui trabalhar no grupo Ultra, né? Que tem a Ultragaz. E até aquele momento não, eu não tinha essa cosquinha internacional não. Até que eu liderei um projeto de implementação de cartão de crédito no grupo Ultra, porque o meu background é engenharia mecânica, mas com um lado de negócio. Eu sempre gostei da parte de desenvolvimento de negócio. Então, quando eu comecei a tocar nesse projeto do cartão de crédito, é como se eu acendeu a minha lampadinha, né, de potencializar alguma coisa mais global. Okay. E aí, nesse processo, eu decidi colocar meu currículo no mercado e comecei a buscar posições que tivessem algum vínculo internacional. Não necessariamente para trabalhar fora do Brasil, mas com a intenção de começar a ver o que o mundo tinha, né? Então isso foi intencional sim, e foi também com o investimento da minha parte. Eu contratei uma profissional de recursos humanos para construir o meu currículo comigo. Uau, então nós fizemos 6 sessões onde praticamente ela me perguntava o que eu gostava de fazer. E ali ela foi tirando de mim e o produto final foi o meu currículo, né? E eu brinco que essa técnica hoje eu multiplico com os meus funcionários, para que eles saibam aquilo que eles gostam, para que eles desenvolvam a carreira deles naquilo que os fazem felizes. Mas enfim, neste processo eu preparei o currículo e um dia um headhunter me procurou e eu falei, tá bom, não sei o que é, eles não abriram a vaga, mas estava ali que era produto global para o Brasil, mas produto global. Eu falei, opa, e apliquei. E o headhunter me chamou e foi ali que eu descobri que era a Schindler. Eu descobri que, na verdade, estava vindo um produto global para o Brasil. E nessa posição era como gerente de produto, né, para fazer a implementação desse produto global ali. E de novo, assim, Deus cuida muito, sabe? Porque ali eu comecei a interagir. Então eu tinha um chefe local, mas eu também tinha na matriz um chefe suíço. Okay. E esse chefe suíço falava 6 línguas, fluentemente. É muito comum na Europa, né? O pessoal fala várias línguas. E nesse 6 é bastante, 6 é realmente... É especial, né? Um cérebro especial. Muito lindo. E aí, logo que eu entrei na Schindler, em novembro,
no primeiro workshop global que eu participei, isso em fevereiro, eu vim aqui para Ébicon, onde hoje eu moro, para um assunto que hoje eu sou responsável, que na época eu não fazia a menor ideia, que é o configurador, a parte de produto. E estávamos numa mesa num jantar com 17 nacionalidades. Ok. E foi ali que eu voltei para casa e falei, gostei disso. E com o meu chefe na época a gente acordou. Então imagina, eu tinha 3, 4 meses de empresa e eu voltei para casa e eu falei, olha, eu gostei muito do que eu vi ali na Europa e se tiver oportunidade no tempo certo, eu quero te dizer que eu gostaria de ter uma carreira internacional por alguns anos. E aí ele falou, bom, ótimo que você tem mobilidade. E depois de 3 anos a gente teve uma conversa. Aí eu falei, olha, já faz 3 anos que Quando foi isso, Ju? eu entrei em 2008, esse despertar em fevereiro de 2009. Em 2011 nós estávamos conversando em dezembro, na época até, Juliana, você iria para a China? E eu, não sei, né? Veja bem. Aí a minha mãe, muito interessante, minha mãe, filha, na China não. Minha mãe, assim, uma médica linda, mas enfim, filha, a China não. Eu, mãe, não sei. E aí, em março, a empresa precisava de alguém para os Estados Unidos para esse mesmo produto para o qual eu fui contratada na China. Então, isso que eu falo, o caminho, assim, Deus foi trilhando de um jeito muito lindo. Março de 2011? Março de 2012 já. 2012 já. Tá. E aí, então foi assim que eu conheci o pessoal dos Estados Unidos e eu fui convidada para trabalhar e mudar para os Estados Unidos. Aí a gente já está em 2012. 4 anos de Brasil e tudo mudou. E você ficou bastante tempo aqui nos Estados Unidos, né? Como é que foi a chegada aqui? Quais foram os desafios? Como é que foi sentar numa mesa de reunião falando inglês? Foi algo natural? Foi algo que para você custou? Olha, assim, o inglês, eu brinco, se você me perguntasse na adolescência, eu ia dizer o que eu disse à minha mãe na época. Nem inventa de me querer pagar nada de inglês, porque eu não suporto essa língua, eu não preciso. Isso é adolescente, né? Certo. Na faculdade de engenharia, eu percebi que o inglês era importante. E aí apareceu uma oportunidade para eu estudar 4 meses no Canadá inglês. Eu falei, opa, mãe, lembra aquele inglês que você não me pagou lá, que você pagou para os meus irmãos, mas eu não quis, eu rejeitei. Se tiver ainda disponibilidade, eu quero. Então eu investi 4 meses, né, num English like second language mesmo, no Canadá, em Toronto. Então meu dia a dia era ir para a escola, eu tranquei a engenharia por 6 meses. E quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha fluência, mas ainda, né, não no patamar que eu gostaria. Quando eu entrei na Schindler, então aí tá em 2008, que eu percebi que eu estava nessa posição mais global. Minhas primeiras férias, eu tirei 3 semanas e passei 3 semanas na mesma escola do Canadá, ou seja, 10 anos depois. Bacana. Bem intencional, né, Ju? E isso daí, abrindo esse parênteses, é uma estratégia interessante para quem quer aprimorar o inglês e muitas vezes não se dedicou, ou até se dedicou, mas a gente sabe que língua é questão da frequência de falar mesmo, né? E se você termina um curso de inglês no Brasil e depois fica sem utilizar, e você meio que enferruja, né? Ou às vezes não dedicou aquele tempo. E aí passar esse tempo nos Estados Unidos, eu conheço alguns amigos de faculdade que fizeram isso, trancaram um semestre e vieram estudar Canadá ou Estados Unidos para aprimorar o inglês, e isso daí abriu várias portas, e para você abriu também, né? 100%. Esse é aquele primeiro workshop que eu comentei, quando eu vim pela primeira vez à Suíça. Eu vim com o diretor da engenharia do Brasil, que não falava muito inglês, e eu não entendia nada de elevadores, mas eu era a tradutora dele. Porque eu entendia todo mundo falando inglês, e aí ele me dizia, então, assim, realmente a língua foi um elemento muito importante para a minha carreira.
né? Mas, de novo, voltando para a tua pergunta, quando eu cheguei nos Estados Unidos, e aí eu tô em 2012, meus primeiros meses, primeiro mês com certeza, eu voltava para casa com dor de cabeça. A Eu gente olhava, eu falava, a gente passou por subestima, isso, né? né? A Não, e a gente gente, a gente fala, acha não, meu que. inglês é fluente. Exato, exato. Mas sempre tem diversos sotaques, né? Você estava nessa época em New Jersey? Eu tava em New Jersey, É. Eu comecei em Massachusetts, em Boston, né? E hoje vivo no Texas. Então, são sotaques típicos, né? Alguns lugares têm sotaques mais fortes, outros mais. É como no Brasil, você trabalhar no Rio, ou São Paulo, ou Então, Fortaleza, grande. Ceará, você vai ver sotaques, palavras completamente diferentes. E É. aquilo que você estuda no seu dia a dia não se reflete muitas vezes nessa forma de falar, né? A É. língua tem muito a velocidade, se você corta palavras, se você usa determinadas gírias, né? Então, tudo isso, num contexto profissional, fica muitas vezes difícil de você entender no início, até você acostumar o seu ouvido, você perde algumas coisas, mas é parte do processo natural de adaptação, né? Sim, juntamente com a cultura, né? Eu lembro meus primeiros finais de semana, eu chegava no escritório, eu assim, né? Aquela coisa do sonho, né? Você fala, ai, que coisa linda, eu tô morando aqui, eu tenho um time ainda pequenininho, mas assim, já tô muito feliz, já recebi esse presente. E chegava do final de semana e todo mundo, e aí, como foi o seu final de semana? E eu, meu final de semana foi ótimo. Aí os americanos diziam, meu final de semana was not bad. E eu, aconteceu alguma coisa? E eles, não, foi assim, né, tudo bem, eu, tá certo. Aí, obrigada por me ajudar nisso. Oh, no problem. Tipo, coisas assim, o double negative, pra mim, foi o meu primeiro impacto cultural, né, além da Sim. questão do idioma, porque o brasileiro é muito, tá tudo ótimo, tá tudo bem, e de Uma repente... linguagem mais otimista que a gente tem, né? Exatamente. Então, pra mim, eu lembro 6 meses que eu tava ali, eu falava, gente, como assim? E aí passou a ser também um diferencial para mim, porque como os nossos olhos veem mais otimistas, a gente acaba também trazendo isso para onde a gente está, né? E eu acho que a gente acaba sendo esse elemento, não vou dizer um elemento de otimismo, de positivismo, de vamos achar uma solução, de a gente vai dar um jeito, né? Sim. E que a cultura americana, que de novo para mim foi um grande choque. Inicialmente foi muito reativa, foi muito, né, com os double negatives mas enfim, é aquela coisa, acho que toda nova cultura existe uma adaptação, assim como para mim aqui com os suíços agora, então faz 3 anos que eu tô aqui e aprendendo ainda muito sobre essa cultura, né? E você que está nesse mercado global hoje, já trabalhou no Brasil, já trabalhou nos Estados Unidos, trabalha hoje na Europa, na Suíça. Como é que você vê as diferenças culturais, estilo de tomada de decisão, de Muito até diferente. comunicação, né? Muito diferente, né? O americano, ele tá sempre no meio, né? É um sim, sim, não, não, né? O suíço é sim ou não, não tá no meio, não tem... O Você acha o alemão, suíço mais então, assertivo, mais objetivo até do que o americano? e o alemão mais ainda, Mais né? ainda. Ponto de, às vezes, gerar rejeição, porque vai muito ali, muito direto. Já o brasileiro aqui, né, no nosso ambiente, o brasileiro evita conflito, né? E eu que sou uma brasileira que me posiciono muito, assim, eu falo, eu sou uma pessoa de um coração. Todo mundo fala, Juliana, você tem um coração. Eu falo, esse coração é porque você tá vendo Jesus no meu coração. Hoje eu sei, né? Mas, ao mesmo tempo, quando precisa dizer não, é não. Né? Então tem essa diferença cultural grande também do brasileiro não querer entrar no conflito e aí tenta acomodar. O alemão diz na hora não. O americano, meu doutorado, né? Eu estou terminando um doutorado e na França. Então a minha professora, eu tenho uma professora francesa e uma professora americana.
A professora francesa, ela me dá na lata a crítica aqui. E a americana, não, great job, você tá escrevendo super bem, sabe? Então, assim, é muito bonito pra mim que consigo, né, aquela coisa de senta aqui e observa. Ah, muito diferente. E o chinês, mais ainda. E o indiano, uou! Né, como é difícil com o indiano você ouvir um não. E, na verdade, me diz, vai dar certo? Eu prefiro que você me diga que não vai dar certo, do que você dizer que tá tudo bem e no final das contas você não vai me entregar, né? Então são muitas culturas, o italiano super emocional, né? Bater na mesa de bora e tal. E eu também, a gente como brasileiro carrega um pouco disso. Então é lindo demais ver as diversas culturas. E o mais lindo é saber como é que a gente influencia para fazer a coisa acontecer. Né? E como é que a gente vai desenvolvendo essas habilidades para fazer e, afinal, entregar o resultado que é necessário, né? É interessante que você mencionou a questão também das emoções, né? E a gente percebe que as culturas latinas, né? E aí, principalmente Brasil, América do Sul, né? Todas as Américas colonizadas por Portugal e Espanha, né? Portugal e Espanha também, né? E você mencionou os italianos, são mais emotivos, né? E aí você tem do outro lado o alemão, que tem essa fama de ser os engenheiros do mundo, né? Bem cartesiano, frios, bem incisivos, sim ou não. Então lidar com esse monte de personalidades e culturas diferentes, né? Forma de tratar as emoções. Como é que é isso, Juliana, para uma posição global? Olha, Sam, quando eu mudei para os Estados Unidos, éramos 3 no time, né? Um chinês, um brasileiro, meu time tinha 13, não, éramos 4. Um americano, um chinês, um brasileiro e eu. E quando eu saí dos Estados Unidos, éramos 17, mas com 11 nacionalidades diferentes. Então eu até brincava, eu falava, gente, hoje eu descobri que existe o dia da mentira lá no Paquistão, porque tinha um colega de trabalho paquistanês, que eu nunca nem sabia nem onde estava, né, na geografia, como é que era a vida no Paquistão. Então, eu acho que quando a gente decide sair do nosso país, a gente tem que ter uma humildade gigantesca e uma empatia também, né, porque sim, carregamos a nossa cultura, mas tem tanta beleza na cultura do próximo. Verdade. Né? Então, quando a gente traz esse olho do aprender, do estamos juntos e nessa causa, né, aquilo que nos unifica, né, que é o resultado, no caso do trabalho, que a gente vai celebrar junto, a gente vai sofrer junto, quando a gente cria essa unidade, nós somos seres humanos, né? Então, no final das contas, tem muita beleza no aprender e a gente tem que ter essa mente aberta, porque eu acho que é isso que vai fazer com que a gente possa transitar feliz, né? Assim, em alegria mesmo dentro de nós, porque você pode tomar uma posição rígida, né? E provavelmente isso vai te parar e vai te machucar. Ou você pode chegar à mesa de uma forma aberta, com clareza daquilo que você precisa contribuir, né? Também clareza daquilo que você aceita ou não. Para mim, como mulher, não vou dizer para você que não há situações constrangedoras, às vezes, né? De homens, né? Que normalmente eu tô no meio de uma reunião onde muitas vezes eu sou a única mulher. Mas o posicionar-se faz com que nenhuma palavra ruim venha à mesa quando você está à mesa. Porque se vier, eu sou a primeira a dizer, não acho que precisa do palavrão, né? Então a gente tem que aprender a se posicionar pro bom e pro ruim, sabe, Sam? Mas com muita abertura e com esse olho do enxergar que, nossa, como a gente cresce por estarmos ao lado daquilo que a gente desconhece e vê realmente como beleza e não como, né, que acho que talvez as pessoas fiquem defensivas, né, porque aqui eu conheço, então eu fico aqui, não, como eu adoro morar fora,
e chegar para pedir, nos Estados Unidos isso era para mim muito interessante, eu chegava para pedir um pouco de queijo, aprender, né, os onces, né, porque eles não andam no sistema métrico, e eu até saí dos Estados Unidos sem saber quanto é um tanto assim de presunto fatiado, eu simplesmente chegava ali e dizia, você me corta esse tanto? Ele colocava na balança, tá ótimo, e você aprende a viver com isso, e você se diverte com isso, sabe? One pound. Quanto que pesa one pound, né? É isso. 150 gramas, até você aprender que é mais. Não, é isso. E tem tanta então, beleza. one fit, né? E aprender são detalhes que a gente passa batido, né? E que existe uma necessidade de aprendizado disso, de adaptação em cada cultura. E o que você falou da questão da mulher, né? Porque você não é só uma brasileira que teve muito sucesso, né? Numa carreira global. Você é uma brasileira mulher que se destacou e que venceu qualquer tipo de barreira, né? E que, como você mesmo muito bem disse, às vezes está sentado numa mesa repleta de homens e precisa se posicionar, né? Você também falou a questão da empatia. E é algo que eu sempre falo com a minha filha, que tem 21 anos, né? Como as mulheres têm um diferencial e como elas agregam aos times, né? Por ter uma visão mais empática, por até estabelecer limites, né? Na forma que as pessoas estão se comunicando. Então, explore isso aí um pouquinho para a gente, como é que foi chegar até lá, vencer essas barreiras, mas também como você traz esse diferencial pela tua cultura como brasileira, latina e como uma mulher numa empresa global. Importante é dizer que você tem que estar muito certa da sua identidade e dos seus valores, daquilo que você traz à mesa, né? Excelente. Até a ponto de você dizer, olha, isso eu não aceito. E você tem que ter você tem que ter essa maturidade, né? Porque, por exemplo, eu tinha clientes em Washington, né? Porque eu te falei, eu mudei para Nova Jersey, mas depois eu fui tocar a operação de Washington. Então imagina, eu sou uma mulher brasileira tocando a operação da construção civil, sentada na capital do país, recebendo americanos me ligando e falando, acho que você não está entendendo o meu inglês. E construção civil é um mercado predominantemente masculino, né? E na época do Covid, né, que para mim foi assim um movimento interessante. Mas, de novo, como é que você se posiciona? Né? Onde está a tua identidade? Quais são os valores que você não negocia? Né? Começa aí, né, Ju? Conhecer a sua identidade, né? É isso aí, é isso aí. E hoje, assim, Sam, eu lembro, né, hoje, eu sou mulher com muito orgulho de ser mulher. Mas se você me perguntasse 10 anos atrás, talvez eu tivesse orgulho de ser um pouco masculina. Não por questões de opção sexual, não nesse sentido, mas no sentido de somos iguais. Não. Hoje eu abraço que eu sou mulher, sabe? E eu acho que isso é muito importante, voltando à identidade. Porque sim, somos diferentes e graças a Deus somos diferentes. Né? E quando você, como mulher, entende o valor de um olhar mais holístico, de trazer a empatia, de poder se posicionar, além de ser libertador, esse é o nosso papel. Né? A mulher que está no bastidor... Né, eu falo, eu sou uma pessoa de bastidor com muito feliz por isso. Né, mas quer me dar um microfone, preciso tocar, preciso ir à frente, vamos embora. E você aprender isso também. Né, então, onde você quer estar? Né? E será que se para você segurar o microfone e estar à frente, você precisa agir como homem que bate na mesa, que fala o palavrão? Não. E isso é muito importante. E de novo, tá na tua identidade, nos teus valores, naquilo que você negocia ou não. Né? Então, eu não acredito que eu cheguei onde eu cheguei vamos dizer assim, não foi sorte e não foi... foi muito preparo,
né? Então, as oportunidades apareceram e eu estava preparada com o meu inglês, eu estava preparada com a minha caixa de ferramentas de negócios, de capacidades pessoais, estava disposta a me expor e me colocar visível ali. Então, é importante você estar pronta para aquilo que chega, mesmo sabendo que você nunca vai estar pronta, né? Mas você está disposta. E se posicionar mesmo. Acho que a palavra é essa, assim, você fala, Juliana, o que quer dizer se posicionar? É isso, é saber quem é você, o que você agrega, e tá disposta a aprender, tá disposta a errar, tá disposta a ouvir o não, né, e continuar tentando, e ser muito resiliente. Você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Sim, e se posicionar também, aprender a colocar limites, né, com graça, mas também com firmeza, né. E esse processo, vamos dizer, de descoberta e se aprofundar na sua identidade, que você comentou, foi um processo de mais ou menos uns 10 anos, né? Conta pra gente como é que foi esse processo e o que mudou nesses 10 anos. Eu diria que, assim, eu aprendi nos últimos 10 anos que o que importa para estar à mesa e, de novo, o que eu negocio ou não negocio, né? Mas ainda na minha força. Então, se eu olhar para trás, lá eu já tenho 47, né? Então, se eu olhar para lá, eu tinha 37 anos, eu ainda estava com as minhas capacidades naturais e os meus pensamentos com base naquilo que eu estudei, naquilo que eu vivi, sempre carregando times, né? E assim fui. Até que eu diria uns 5 anos ou 6 anos, eu comecei um processo de busca espiritual muito grande. Né? Até aí que a gente se conheceu, né? Através da minha esposa, da Orlaine. Exatamente. E assim, o que eu falo, né? Deus é maravilhoso, porque eu olho para tudo que eu vivi e eu vejo a mão dele, mesmo quando eu não o conhecia, né? Mas nesse processo de busca espiritual, eu descobri a minha identidade. Eu descobri onde ela está, né? E eu sou, além de muito grata, eu falo, gente, tem coisa mais linda que a Bíblia, não. Quem não leu devia ler, né? Quem nunca leu Provérbios, poxa, o que tem de sabedoria ali, né? Que você traz para a mesa de negócios, sabe? E, enfim, então, com essa minha busca espiritual, eu consegui reforçar fundamentos que na minha vida, sem a vida espiritual, sim, eu recebi valores de integridade, valores morais muito lindos na minha família, né? Eu cresci, tanto que eu leio a Bíblia, eu falo para minha mãe, para minha família, eu falo, gente, eu fui criada tão cristã e eu nem sabia. Assim, não sabia de onde vinha, né? Porque a gente em casa não tem essa cultura de leitura de Bíblia. Isso é uma coisa que eu tenho desenvolvido nos últimos anos. Mas o que eu quero te dizer com isso é que hoje a Juliana que você vê não é a Juliana que anda somente na minha força a mais, né? E que este caminhar com Jesus Cristo me moldou e me permite hoje estar onde eu estou. Eu não acredito que se eu não tivesse conhecido Jesus, eu teria... eu poderia estar aqui, Sam, para ser muito sincera com você. Eu acho que, assim, todos os dias... E não é, Juliana, você é religiosa. Não, eu sou até... Não. É realmente um amor que transborda do Senhor em mim. E eu posso hoje olhar para muitas das jovens que como eu, 10, 15 anos atrás, estão lá nas suas carreiras, trabalhando 24/7, e poder ter uma conversa e falar assim, então, é aí que você quer colocar a tua identidade? Porque era ali que estava a minha identidade, né? Sim. Então, assim, de novo, a descoberta espiritual tem me permitido ser muito mais feliz e eu acho que bem sucedida no meu trabalho, para ser muito sincera com você. Porque o ser humano é um todo, né? É espírito, alma e corpo. Se uma dessas áreas ela está mal resolvida, impacta no desempenho profissional, né?
É exatamente isso. E não existe, as coisas não são excludentes, muito pelo contrário, né? É uma somatória que faz com que a gente esteja mais forte, esteja, na verdade, mais preparado, né? Mais numa sabedoria que não é nossa. E acho que isso também é muito importante, né? Sim. A sabedoria que vem dos céus é aquela que hoje, quanto eu posso, eu trago à mesa, né? Verdade. Claro que numa caminhada ainda, né? Eu falo, ainda estou engatinhando na vida espiritual, mas me ajuda muito, como a gente falou, de se posicionar, né? A partir do momento. E ter mentores, né? Porque você também sempre procurou, pelo que eu percebi lá atrás, você foi atrás de alguém para te ajudar a fazer um currículo que fosse apropriado para o teu objetivo internacional. E eu percebo que muitas vezes dentro do ambiente corporativo as pessoas ficam focadas só nos treinamentos dados pelas corporações e não buscam um mentor externo, uma consultoria externa, uma orientação externa, e me parece que você sempre foi a pessoa que buscou isso, né, Juliana? Consistentemente ao longo da sua carreira, né? Ao longo da minha carreira, assim, eu acredito muito que nós temos diferentes talentos, né? E a partir do momento, e hoje eu sei, né, que é na multitude dos conselheiros, né? Hoje eu consigo identificar isso, mas eu sempre tive mentores dentro da empresa, sempre tive aqueles coaches que eu procurei ou com quem eu pude compartilhar, e continuo fazendo, sabe? Assim, não é uma coisa que aconteceu, você já está onde você está, não, né? Eu acho que é uma busca contínua, e ter esses modelos, ter essas pessoas que você admira, ter essas pessoas que te ensinam, que têm mais experiência, acho que catalisam processos também, né? Porque você não está caindo na mesma casca de banana que alguém já caiu, você não precisa, né? E hoje eu faço muito isso na empresa, as pessoas me procuram para, Juliana, olha, eu estou participando desse programa de talento, você pode ser minha mentora, você pode me ajudar, poxa, que prazer, que honra. Percebi isso também você, na verdade, quando procura esses mentores, esses conselheiros, coach, o que for, você primeiro absorve, usa isso para a sua vida, e como você é uma líder, né, lidera equipes, você também acaba transmitindo essa experiência para as suas equipes, né? Eu digo assim, nada que eu aprendi é para mim, porque se ficar em mim, não valeu de nada. Vira represa, né? Tem que ser rio, né? Tem que ser passado, sabe? Um colega de trabalho que, olha, Deus é muito lindo. Ele entrou no time, eu estava no Brasil, eu contratei já com a intenção de eu sair do Brasil para essa jornada internacional. E antes de eu sair do Brasil, eu tive câncer de mama, mas Deus foi tão maravilhoso que eu ainda estava no meu país, na minha casa, com a minha família, para poder tratar aquela situação. E aquela pessoa que eu contratei já estava pronta para estar no meu lugar. Então eu fiquei 6 semanas em casa, depois de todos os procedimentos. Isso foi em julho de 2012. Em outubro de 2012, eu estava fazendo o kickoff desse produto novo já, em Nova Jersey. Mas o tempo de preparação, de recuperação, eu sabia que esse rapaz estava pronto. Então eu também pude, né? E hoje, esse rapaz é o chefe do R&D, do CTO, na verdade, na China. Então, quando eu vejo essas pessoas, né, que você acompanha a carreira, que você ajuda de alguma forma, que, né, e que hoje ele usa ainda a ferramenta que eu usava com ele pra gente falar da carreira dele. Ele fala, Ju, eu preciso te dizer, eu tô usando isso. Eu falo, maravilha, eu aprendi isso de uma junção de treinamentos, e que coisa maravilhosa, né? Quer dizer que realmente funcionou. Então... realmente formando um time, né, Juliana? Até porque se você não forma um time e não tem sucessor, não dá para você ir para o próximo nível, né? É algo que muitas vezes as pessoas ficam presas na função por não desenvolver sucessores, né? E assim, né, eu acho que a gente também tem que pensar que a geração que está vindo
Ou como eu quero que toda essa liderança, né? Eu falo, a gente tem que estar sempre construindo o banco. Bench, né? Eu estou traduzindo aqui, mas um banco de talentos. A gente tem que estar falando disso. Porque pode acontecer uma coisa com você amanhã. Sim. Né? Mas o mais importante é que você construir esse banco e eles vão te passar correndo, sabe? Então é lindo demais ver essas pessoas que começaram ali com você e que hoje elas estão além de você. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Né? Então não é para mim, né, como líder, tudo que eu aprendo eu vou compartilhar e eu quero que você seja muito melhor do que aonde você está hoje, né? Se é isso que você quer para a tua carreira também, que cada um tem o seu caminho, né? Dizem então, que um bom mestre é aquele que ensina alunos que o superam, né? Oh, isso é maravilhoso, não tem coisa mais linda do que você ver as pessoas com quem você trabalhou indo além, sabe? Indo além, é lindo demais, é lindo demais. Muito bacana. Obrigado por compartilhar tanta coisa da sua vida pessoal com a gente, e é importante, a gente vai num outro nível de profundidade para que as pessoas entendam, né, quais foram os principais elementos da sua transformação e de você chegar onde chegou. E dá para ver que você realmente atribui um valor muito alto a essa sua transformação de identidade, descoberta de identidade, que te ajudou a se posicionar melhor, a colocar limites e se destacar, né, Juliana? Então, obrigado aí por ser vulnerável e compartilhar sobre a tua vida com a gente. Sim, é um prazer, né? E assim, você fala assim, Ju, o que você deixa para quem está pensando? Prepare-se. Prepare-se no sentido de você tem as línguas, né? Hoje em dia o inglês é o mínimo, né? Você está disposto a estar no meio de uma cultura onde você não vai conhecer nada? Como é que vai ser isso para você, né? Você está disposto a fazer conexões, né? E crescer nessa rede também, porque isso é muito importante. Você está fazendo por você e como é que você vê o outro, os times, né? Como é que é isso? Porque isso também vai te limitar ou não, né? E para mim a vida espiritual, né, e o conhecer do mundo espiritual, você fala assim, Ju, deixa um conselho, é esse, é conhecer a nossa identidade, saber que Jesus Cristo veio e continua nos transformando e é por Ele que vivemos, é tudo para Ele, né, que fazemos, e é isso. E hoje meu doutorado é sobre inclusão, né, que é um outro assunto que eu gosto muito, até acho que por ser estrangeira a gente tem a sementinha da exclusão, né? Como é que a gente vira esse jogo, né? E eu falo, não tem ninguém que foi mais inclusivo na vida do que Jesus Cristo. 2000 anos atrás, a mesa que ele criou foi para todos, né? Foi para o coletor de impostos, foi para a prostituta, foi também para aqueles conhecedores na época da lei, né? E que mesas estamos preparando hoje, né? Que vozes ouvimos hoje. E aí, no ponto de vista pessoal, o quanto você está disposto a ser transformado mesmo, a se entregar para uma coisa que vai com certeza te fazer pleno, porque acho que esse é o resumo, né? A plenitude não está na nossa força, a plenitude está quando a gente entrega e sabe que é o Senhor que está entregando tudo para você diariamente, né? E é isso. E dá para perceber que você é uma mulher de muita fé, mas uma mulher que também estuda muito, né? E isso é interessante, esse padrão nos executivos de sucesso, como eles se dedicam a estudar os assuntos que interessam, né? Você citou do seu estudo da Bíblia, né? Essa semana eu estava fazendo um estudo ali em Gênesis 37 e a história de José do Egito, e o quanto eu aprendi sobre negócios e administração com a vida de José. Ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, para ser uma pessoa fracassada, porque foi vendido pelos irmãos, sofreu bullying, né, por ser aquele filho predileto,
ele sofria muito bullying dos irmãos, perseguição dos irmãos, e aí foi jogado num buraco, ia ser morto. Os irmãos deram desconto e venderam ele como escravo. Então ele sai daquela posição de filho predileto para ser escravo numa terra diferente, fica ali acusado injustamente pela esposa do mestre dele de assédio e vai parar numa prisão. Então ele sai de escravo para prisioneiro e fica ali naquela prisão, interpreta um sonho, pede para que aquela pessoa que foi beneficiada pelo sonho que ele interpretou lembrasse dele quando estivesse na presença do faraó do Egito, e aquela pessoa esquece dele por 2 anos. E aí depois de 2 anos ele tem a oportunidade de estar na presença do faraó, mas durante todo esse período, né, de muita prensa, ele foi trabalhado, né, e sempre foi íntegro, né, nunca mudou a fé, a maneira dele agir independente da circunstância, né? Então aprendi muito, e a gente aprende muito, né, da leitura, a gente aprende muito da meditação em livros que... E o brasileiro tem pouco hábito de ler, né? Isso é lamentável assim, na nossa cultura, o quanto o brasileiro lê pouco, né? Então, eu acredito que essa questão também de ler bons livros, e aí já aproveito para te perguntar, me diz um livro que você talvez tenha lido aí recentemente, ou está lendo, que você recomendaria para alguém. Bom, mas deixa eu só falar um pouquinho de José, porque não tem como não falar de José, né? Para quem conhece essa história. Eu acho que é isso que é lindo, assim, o Senhor, ele trabalha o nosso caráter, né, na jornada, e a gente tem que se deixar trabalhar, porque talvez se José tivesse, você comentou, né, ele interpretou um sonho, e só 2 anos depois foi que chegou o momento dele encontrar Faraó, né? Se ele talvez tivesse encontrado o Faraó ali, vamos dizer assim, será que ele estaria pronto? Ele foi preparado, né? Foi trabalhado ali, talvez num orgulho, talvez na maturidade, né? E estima-se que foram mais ou menos 13 anos desde que ele foi vendido, cerca dos 17, estima-se até os 30, que foi quando ele vai à presença de Faraó com 30 anos de idade, né? E é isso que eu falo que eu acho que é muito lindo, Sam. Assim, como eu comentei, quando eu fui para Washington, eu passei por muita situação de, seja assédio, seja de humilhação mesmo. De falar assim, você não está entendendo o que eu estou te falando, né? E aí você tem a escolha de olhar para aquilo e falar assim, não, mas olha, desculpa, então fala de novo, vou te entender, deixa eu te ajudar, me ajuda, né? Ou você tem a escolha de revidar de outras formas, né? Então, acho que a beleza da situação de José, de se deixar ser transformado nesse processo, e são os processos de Deus, né? E no tempo de Deus, para que esse trabalhar do caráter, da integridade, chegue no ponto que é necessário para que ele possa te dar aquilo que ele tem para te dar. Porque se a gente recebe isso antes de estarmos prontos, de repente a gente não vai entregar tudo aquilo que a gente poderia entregar, né? Então, eu acho que os processos, assim, os processos de Deus são maravilhosos, e a gente tem que entender que Ele é o Senhor de tudo, e que na dificuldade a gente tem uma escolha de entendê-la como aprendizado, de entendê-la como preparação, ou de ficar ali, parado ali, né? E talvez até olhar para trás, né? E retroceder. Então, é por isso que eu falo da beleza do descobrir do Senhor e de Jesus Cristo na minha vida, tem me permitido que, mesmo quando somos injuriados, injustiçados, ali tem um propósito. E eu vou escolher crescer com isso, né? Como a gente ali, né? Se alguém te der um tapa numa face, dê a outra face. O que isso quer dizer pra gente, né? Em cada vale, em cada deserto, existe um processo, existe um trabalhar de caráter. Eu brinco que cada vale e cada deserto tem um processo de você tirar aquela poeira que está debaixo do tapete.
E aí, no momento em que você passa por uma crise financeira, uma crise profissional, uma crise na saúde, a perda de alguém que é muito importante na sua vida, ali você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai se rebelar contra Deus, ou você vai se apegar mais a Ele. E a gente sabe que a rebeldia contra Deus, esse distanciamento, esse ceticismo vai te levar para um caminho, e se apegar a Deus e entrar nesse processo de descoberta e se perguntar o que precisa ser trabalhado no meu caráter, e entender que do outro lado da tempestade, né, tem um mar calmo, né, tem um céu azul, que você ainda vai chegar lá, talvez demore algum tempo, mas vai chegar lá, e ter essa fé, essa convicção de que esse tempo vai passar. É isso que vai determinar o teu aprendizado durante esse tempo, ou simplesmente você criar ali uma raiz de amargura, uma revolta, uma rebeldia, né? E como José, né, no final das contas, foi ele que preparou para quando a fome chegasse, as pessoas tivessem o que comer, né? Então, em todo esse processo de preparação do seu caráter, há uma capacitação quando é a hora certa, né? E o Senhor vai fazer isso. E aí não é mais sobre você, é sobre uma nação, é sobre um governo, é sobre um time, é sobre uma empresa, né? E isso é muito lindo. Mas voltando para os livros, assim, Sam, eu leio muito. Na igreja, né, onde eu congrego, a gente abriu uma biblioteca, então assim, eu tô sempre lendo. Esse ano, talvez eu já tenha lido uns 10 livros, então eu posso te listar todos eles, mas assim, livros básicos como o que Jesus faria no seu... O que Jesus faria, acho que esse é o nome em português, o que faria Jesus nessa situação, em seu lugar, alguma coisa assim, que é um livro bem básico, mas nos coloca ali, né? Nessa situação que Jesus faria. Então, levar essa sementinha dessa pergunta é um livro que me marcou muito. De novo, muito, muito básico. As Parábolas de Jesus, eu adoro John MacArthur, então estou sempre lendo livros dele. Eu adoro John Bevere, então estou sempre lendo livros dele, livros da esposa, The All of God, The Purpose, enfim. Então tem muito, eu tô sempre lendo, Sam. É difícil para mim falar assim, olha, Juliana, qual é hoje, né? O Peregrino, enfim. Eu digo assim, eu acordo de manhã com o livro que eu mais amo, que realmente é a Palavra de Deus, porque ali tem muito ainda para eu aprender e conversar com o Senhor. E ao final do meu dia eu vou dormir lendo alguma coisa. Então eu posso depois te passar uma listinha daqueles, eu penso assim, por aquilo que seria, quais os livros que me marcaram nos últimos 6 meses das minhas leituras, eu posso fazer isso para você, mas é isso, acho que, e é engraçado, né, Espírito Santo é muito lindo, o que Jesus faria, eu deixaria esse como, e as Parábolas de Jesus, como 2 livros que nos últimos 2 meses eu tenho digerido, assim, e tem sido muito bom. O porquê ler da Bíblia, o porquê da Bíblia, alguma coisa nesse sentido. Porque tem vários conceitos que são milenares, né? Princípios administrativos que muitas vezes a gente vê em livros hoje em dia, nas grandes universidades do mundo, que, por exemplo, voltando ao tema de José, nesse estudo que eu estava fazendo com mais alguns homens, eu falei, olha, vocês querem ver aqui, você sabe que eu sou um Wealth Advisor aqui nos Estados Unidos, trabalho com finanças há mais de 30 anos, então eu sempre me apego muito às questões financeiras. Eu falei, olha, eu vou mostrar para vocês aonde que vem o princípio de você economizar 20% da sua renda para você ter estabilidade financeira. E aí mostrei ali, se não me engano, Gênesis 40 ou 41, que José, quando interpreta o sonho de Faraó, ele fala, olha, a solução para esse problema, e aí está uma outra questão, né? Você não vem só com o problema, você vem com a solução para o problema, se você quer crescer na sua carreira. Então ele interpretou o problema e veio com a solução para o problema. E a solução para o problema durante os 7 anos de crise, né, das vacas magras ali no Egito, os 7 anos de prosperidade, né, de vacas gordas, o faraó economizaria 20% de tudo que foi produzido no Egito. 20%, 1/5, ele se refere a 1/5 de tudo que foi produzido no Egito, para que nos 7 anos
não só pudesse ter mantimento no Egito, mas o Egito iria vender aquele mantimento para todo mundo, né? Então, foi isso que aconteceu. E esse princípio dos 20%, esse princípio está ali há milênios, né? Então, não é nada novo, não foi nada inventado por um coaching financeiro ou um financial advisor, um wealth advisor. É um princípio milenar que aparece pela primeira vez nessa crise que foi evitada por essa questão administrativa aí que José implementou. Você sabe que meu próximo livro, eu não vou te falar o nome direitinho porque eu não tô com ele aqui, tá ali. Mas meu próximo livro é sobre o homem mais rico do mundo, as histórias do rei Salomão. Não sei se você já leu esse, depois eu te mando um print. Mas é exatamente isso, é como a vida de Salomão e como ele viu como o homem mais rico do mundo e como você aplica hoje para dentro do mundo corporativo. Eu não li ainda, mas é assim que eu terminar o que eu tô lendo aqui, é o próximo que eu vou pegar, sabe? Depois eu compartilho contigo, de repente esse também é interessante para ir para os teus grupos de leitura. E comprei um para dar para o meu chefe, para o CTO. Porque para mim é importante que ele também receba um pouco da sabedoria milenar de uma forma mais sutil, eu diria, mas que eu creio, são os princípios de qualquer forma, né? Sabe que um dia eu estava Desculpa, eu podia perder essa oportunidade. Eu estava no aeroporto em São Paulo, e tinha chegado do voo e estava esperando um amigo que ia me pegar, e eu vi um garoto bem novinho, assim, com uma caixa de sapato. Eu nem precisava engraxar, mas eu falei, acho que esse menino aqui tá precisando de um troquinho, né? Então, chamei ele, e ele começou a engraxar meu sapato, e a gente começou a conversar, e ele falou, né, que vinha de uma família só com a mãe, vários irmãos, e que ele queria muito saber de finanças. Eu falei para ele que era um financial advisor, um consultor financeiro aqui nos Estados Unidos, e ele começou a se interessar sobre o assunto de finanças. E eu não tinha muito tempo, eu falei, olha, vou te dar um conselho aqui, que se você seguir só isso aqui, você vai aprender barbaridade de finanças. Vá para o livro de Provérbios e leia e preste atenção nas dicas financeiras ali do livro de Provérbios, que você já vai aprender um monte. Eu espero que ele tenha seguido, porque realmente ali tem muita coisa boa que, se você aplicar, não só ler, mas aplicar, você pode mudar a sua vida, né? E você fala, a gente falando aqui, um livro que eu li esse ano também que chama Do Bem ou de Deus, do John Bevere. Não sei se você já leu esse. Não, mas ele fala, porque a gente tem muito isso, né? Essa pessoa é do bem, essa pessoa é do bem. O começo do livro, eu não vou esquecer, é ele contando quanto ele admirava a Lady Di. E numa das viagens dele chegando à Europa, ele pousou e descobriu que ela tinha morrido naquele acidente. E ele fica muito triste ali no quarto de hotel, e o senhor conversa com ele e diz para ele: sim, ela era do bem, mas ela não era minha amiga. Nossa, que profundo, Sam. Ser do bem é suficiente? Sem Deus? Né? E ele traz isso de uma forma muito forte no livro, com diversas passagens, enfim. A gente pode falar de livros aqui, muito. Demais, né? Tá sendo uma conversa muito bacana, muito rica, Juliana. Obrigado aí, de novo, por ser vulnerável e por estar abrindo não só coisas da sua vida profissional, mas também da vida pessoal. Eu vi que você, né, já estudou bastante, engenheira formada pela FEI, não é? Hoje está fazendo um doutorado em inclusão. Então, entendo da importância também, e ressalto sempre isso aqui nos nossos podcasts, que quanto é importante você se aperfeiçoar, estudar, para galgar nessa carreira corporativa. E eu gostaria que, já indo para finalizar esse episódio, que você deixasse uma mensagem para quem ou já está aqui no exterior tentando crescer e atingir uma posição global como você, liderando times aí em vários países,
mais de 60 pessoas, né, no mundo inteiro. E como é que elas chegam lá, né? E para quem está no Brasil e quer dar o primeiro passo, o que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Eu acho que estar preparado é muito importante, né? Sêneca, um filósofo, né, dizia isso, que a sorte é quando o preparo se encontra com a oportunidade, né? Então, sim, a oportunidade, trens vão passar. Você está pronto para subir, né? E o que é o estar pronto? Claro que depende do teu, né, dos teus targets de vida, daquilo que você quer para você, né? Se você é um empreendedor, se você quer entrar no mundo corporativo, se você está no mundo acadêmico. Então, eu acho que existem também muitas linhas, não existe só uma coisa a se fazer, né? Mas claro que para o mundo internacional, línguas vêm como uma fundação muito importante. Então eu falo, o ano que vem eu termino meu doutorado e eu vou começar o alemão, né? Então isso já para mim é muito importante, eu vou investir no basicamente o inglês, né? O inglês tem que investir. O inglês é o mínimo, né? O inglês é o mínimo que já te leva a muitos lugares, né? Mas hoje em dia não é mais um diferencial, né, Sam? E do ponto de vista, então assim, você falou eu fiz mecânica na FEI de produção. Antes de sair do Brasil, eu fiz um MBA no IBMEC, um MBA executivo, que também, de novo, pro lado de gestão, de conhecimento, foi muito importante para mim. Desde ali, eu comecei nas leituras de livros que fizessem sentido para mim. Então, por exemplo, recomendação de 2 muito básicos para quem quer sair do país. Quem Mexeu no Meu Queijo, muito simples, muito básico, e Influência, eu não sei ele em português, para ser sincera, Influence Without Authority. Como é que você influencia quando você não é o chefe, né? O que são as ferramentas que estão ali? Então, leitura, eu acho que é muito importante sempre você estar se atualizando naquilo que você gosta, né? Hoje em dia, por exemplo, eu estava algumas semanas atrás num evento sobre inteligência artificial, né? É claro que a gente ainda tem muito a evoluir em termos de, mas quais são as tendências, né? Como é que a gente olha para frente? Então tá sempre olhando na tua linha aquilo que faz sentido. E eu fiquei 10 anos, na verdade eu estava com 8 anos, não, de 2012 a 2020. Em 2019 eu estava coçando para começar a estudar de novo. Falei, nossa, gente, já vai fazer, né? Eu tô há muito tempo que eu terminei o MBA, eu tenho que voltar a estudar. E na época, o meu chefe tinha voltado de Harvard, num curso de 6 semanas de intensivão. E eu cheguei para ele com a proposta do doutorado, que é um DBA, né? Então, é um programa de, no mínimo, 4 anos. Aí ele olhou para mim e falou, você vai estudar 4 anos, um doutorado? Por que você não faz o programa de Harvard que eu acabei de fazer? Eu falei, porque eu não estou fazendo pelo meu currículo. Eu estou fazendo porque eu quero estudar. Então, assim, aquela coisa de, sim, é um investimento que eu quero fazer para minha carreira. Então, o que te move, né? De novo, o que te move? Talvez você não tenha os 4 anos, eu estou no 5º ano agora para estudar, né? E você vai fazer algumas coisas menores, legal, mas o importante é saber que é importante você estar preparado, né? E aí, de novo, diversos segmentos. O assunto que eu tenho hoje, né, que eu tenho estudado, que é inclusão, diversidade, é porque pessoas importam muito para mim, né? E como é que as vozes e as transformações acontecem à mesa. E eu tenho hoje a intenção de escrever lá na frente livros, talvez. Aí vai, com certeza. Então, poder preparar isso faz muito sentido para mim, né? Então, de novo, estudar não como é que eu posso te dizer? Não é para marcar ponto em currículo, não. Sim. Porque aí você fechou aquele, né, checkbox não te leva muito longe, não. O mundo é dinâmico, né? Você citou a inteligência artificial, um fenômeno relativamente moderno, e se você não se atualiza, vão ter outros profissionais que se atualizam, e a gente sabe que a ponta dessa pirâmide onde você está hoje
não vai chegar a todo mundo, né? E é importante também, acho que nessa reflexão de carreira, né? Por exemplo, eu não quero mais crescer, sabe? Não. No começo desse ano, eu pedi para o meu chefe para o projeto que ele queria me dar, que não fica comigo não, deixa eu continuar, deixa eu terminar o que eu comecei aqui. Não vamos abrir outra. Não, mas por quê? Porque eu tenho outras, vamos dizer, outros propósitos na minha vida nesse momento, né? Mas é importante a gente ter essa consciência também, porque o crescer no mundo corporativo vai te demandar muito. O quanto você está disposto, né? Que tudo tem um preço. O quanto você está disposto a pagar, né? Então, eu hoje, eu falo aos 47 anos, eu falo hoje, eu posso falar que eu quero casar. 10 anos atrás, eu ia falar, não, nada a ver comigo. Minha carreira, sabe? Então, hoje, eu faço escolhas que me permitam abrir esse espaço, né? Então, de novo, volta para a identidade, volta para o propósito, volta para tuas intenções, mas no mundo corporativo você precisa estar preparado. Senão alguém está mais preparado que você e ele vai, ou ela vai, né? E saber onde quer chegar, né? Saber o seu propósito e saber colocar limites também para essa ambição corporativa, para que também não invada os seus objetivos pessoais, né? Acho que foi isso a mensagem. É isso aí, Sam. É isso aí. Juliana, queria te agradecer muito novamente o teu tempo. A gente começou essa gravação às 7 horas da noite aí na Suíça, então já é tarde aí, vamos terminar umas 8 e pouca, quase 9 horas, horário da Suíça. Então, obrigado por esse teu tempo precioso e por dividir a tua sabedoria com a gente. Eu que agradeço, Sam. Não sei aonde isso vai parar, não sei, né, mas que as pessoas tenham sentido que vale a pena ouvir o que a gente estava conversando aqui, né, que a jornada de carreira internacional e corporativa, ela é maravilhosa, né, essa é realmente uma jornada de muita descoberta, de muito desafio. Eu recomendo e estou à disposição a quem precisar de ajuda aí da tua rede para compartilhar, porque, de novo, estamos aqui para ajudar o próximo e contribuir. E obrigada, uma honra, realmente foi um bate-papo muito gostoso e estou aqui para o que você precisar. Obrigada mesmo, agradeço muito a Deus e o momento que a gente pôde ter juntos aqui. Muito obrigada. Maravilha. Até a próxima, Ju. Grandes transformações começam com conhecimento. Aqui no nosso canal você encontra conteúdos para fortalecer a sua jornada e caminhar com mais clareza, segurança e propósito. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse episódio, já se inscreva no canal, compartilhe. Venha fazer parte dessa comunidade que acredita no poder da sabedoria para transformar realidades.